Hoje, 1º de abril, né? Coincidentemente, a gente vai falar de brincar e é tão gostoso brincar, né? E a gente vai falar das brincadeiras no autismo, né? O que que significa o brincar no autismo. Então, vou abrir a nossa apresentação sobre transtorno do espectro do autismo e o brincar. O brincar livre e o brincar direcionado. O brincar como vida de criança e o brincar também como terapia, como forma de estimular o desenvolvimento. E o brincar, então, de forma misturada das duas coisas, né? De vida de criança e de aprendizagem. Não é isso, Fred? Hoje eu quero muito cumprimentar a todos, dizer que para mim esse tema é particularmente muito importante. A brincadeira faz parte da minha vida. Eu quero agradecer hoje de maneira especial ao meu pai, Carlos Roberto, que brincou comigo todos os dias durante a minha infância, no quintal da minha casa. Então, para ele, o meu abraço. E também ao meu irmão gêmeo, Fábio Roberto. Eu sou gêmeo com eu ia falar com a outra criança. Mas a vida me deu o presente de me dar um pai muito brincalhão e de ter um irmão ao meu lado brincando comigo todos os dias, a todos os momentos. Então, muitas lições eu aprendi com eles através da brincadeira minha na infância. Eu compreendi o significado, a técnica, claro que na faculdade. Também quero agradecer aqui hoje especialmente a doutora Liubiana, né, que me ensinou tanto sobre desenvolvimento e autismo. Também gostaria de agradecer ao Tiago Lopes, que foi nosso supervisor, que fez o workshop aqui na clínica e tem feito aí no Brasil um trabalho maravilhoso com as crianças autistas, né? Com modelos de intervenção que utilizam a brincadeira como um dos seus pilares. E também gostaria de agradecer a Maria Luísa, a Malu, né, coordenadora da pós-graduação de autismo aqui de Minas Gerais, né? O quanto que é uma pessoa maravilhosa, o quanto que brinca com um coração grande com o seu filho Chicão, né? Então, gostaria de fazer esses agradecimentos aí inicialmente. Eu queria falar assim, é muito bonito o Fred falar, eu tive também uma mãe que brincou muito, mas na prática o que acontece é que muitos pais não sabem brincar porque ninguém nunca realmente brincou com eles. Então eu tive uma mãe que ela adorava criança, ela sempre brincou, e uma das coisas que é interessante é que a vida inteira ela falou que queria trabalhar com crianças autistas. E hoje eu estou aqui, né? Acho que ela foi moldando o meu cérebro. E hoje eu também nós temos 3 filhos, né? E a gente brinca todos os dias. E a brincadeira, ela é inserida nas atividades do dia a dia. Porque muitas vezes a gente acha que brincar também é só ter que parar um momento para brincar. Então a gente vai falar muito disso aqui. E o brincar, para esses pais que não aprenderam a brincar, pode parecer algo cansativo. Falar, eu chego cansado do meu trabalho, né? Então eu quero descansar. Então, assim, a gente tentar mudar a forma de enxergar o brincar, isso é importante. Eu trouxe aqui para abrir, olha aqui, deixa eu só abrir aqui. Eu trouxe aqui para abrir, né, um documento da Academia Americana de Pediatria que fala do poder da brincadeira, tá? Esse documento aqui, ele foi publicado em 2018 e foi muito interessante porque várias mídias no Brasil me pediram entrevista, né, sobre essa questão do brincar. E, inclusive, saiu na Veja, saiu em várias mídias, né, as nossas entrevistas, e eles falavam assim, por que do brincar? Como se o brincar fosse algo muito simples, não fosse tão valorizado, né? Então, assim, infelizmente, a gente não tem dessa cultura de entender o brincar como uma forma realmente de estimulação. E aí a gente vai trazer aqui, então, esses dados desse documento que fala que através da brincadeira que a criança desenvolve habilidades e que, inclusive, escolas deviam ter muito mais atividades lúdicas do que atividades, aquelas atividades massacrantes, cansativas, porque através da brincadeira, através do lúdico, a criança vai aprender a desenvolver mais, né, Fred? E é bem importante esse documento que a doutora Liubiana trouxe. Eu encorajo a leitura a todos vocês que nos assistem. Ele é da Academia Americana de Pediatria, ele foi lançado em março, 24 de março. Do Fred. Destaca que a brincadeira ela é importante para todas as crianças, mas ela é especialmente necessária e as crianças utilizam dos seus benefícios
quando elas passam por situações adversas. Então, se a gente está num momento de pandemia, um momento de isolamento, de estresse e aversividade, a brincadeira pode funcionar como um medicamento acessível, universal, possibilitando alívio de estresse, aprendizado prazeroso, experiências existenciais significativas entre pais e filhos, terapeutas e crianças. Então, nós recomendamos não só a leitura, mas a prática do que o documento propõe. Eu gostaria de continuar a fala da doutora Liliana dizendo o seguinte: vários pais nos procuram no consultório e quando a gente para ouvir a história, quando a gente procura fazer um processo terapêutico, ouvir uma simples anamnese, a gente acaba vendo histórias de pais que não tiveram os seus pais que brincaram com eles. E é muito difícil para o ser humano dar algo que não se teve. Então, a gente colocar no coração daquelas pessoas possibilidades, momentos de reflexão, experiências divertidas dentro do consultório, para que esses pais possam ir se soltando e compreendendo a importância do brincar, visto que isso não foi compreendido no passado, na infância deles, é um ponto bem importante que deve ser destacado. Por outro lado, quando nos referimos a crianças autistas e pais dessas crianças, é muito difícil, esse é o relato que nós ouvimos e o acolhemos de forma sensível a cada instante, que quando você rola a bolinha para o seu filho e ele não rola de volta, ou seja, como lidar com a não reciprocidade, quando eu faço algo divertido e não sou notado, quando eu tenho um investimento afetivo por meio do brincar e não recebo o sorriso de volta, o olhar encantado, de fato, isso é algo que toca o coração dos pais de maneira difícil. Desculpa se estiver me estendendo, teve uma vez que eu fiz a barba lá em casa, quando a minha última dos 3 filhos, ela ainda era um pouco menorzinha, e ela não me reconheceu, e o quanto que aquilo foi dolorido para mim, assim, olha, eu estou aqui brincando, eu estou aqui e ela não está enxergando o pai dela ali na frente dela, porque eu tinha tirado a barba. E eu entendo que esse sentimento pode ser algo semelhante com que os pais das crianças autistas sentem todos os dias, de um não reconhecimento do seu afeto quando brincam com seus filhos, quando cuidam de maneira divertida, na hora de uma refeição, olha o aviãozinho, na hora de um banho, olha o papai está aqui, a mamãe está aqui. Então nós compreendemos que a dificuldade em relação à não reciprocidade no autismo, quando brincamos com eles, é algo que nós precisamos falar sobre isso. É muito legal falar de brincar. E brincar tem várias interpretações, depende da cultura, depende da família, depende da alegria que a gente tem, né? Então, às vezes a gente visita alguns locais que as pessoas falam, a gente trabalha aqui com brincadeira, e chega lá, as criancinhas estão todas tristes, assim, com a carinha para baixo, então, assim, será que está sendo brincadeira? Será que está sendo legal para a criança, né? Então, o brincar, esses documentos científicos, eles hoje mostram o efeito da brincadeira no cérebro, tá? Então, qual é o impacto da brincadeira no cérebro da criança? Então, mostrando que você fortalece as conexões, ajudando no desenvolvimento, por exemplo, das habilidades de linguagem, de comunicação, de socialização, de trabalho em equipe, de aprender a esperar a sua vez, de funções executivas, né? Planejamento, controle inibitório, foco, atenção, tá? Porque o cérebro, ele não nasce com as funções executivas já desenvolvidas, tá bom? Ele nasce provavelmente com um QI mais ou menos definido, né? E as funções executivas, elas serão aprendidas através das experiências do ambiente. E essas funções executivas no início da vida, é claro que a gente não vai sentar a criança e vai dar uma aula para ele, olha, você precisa planejar toda a tarefa, para planejar você tem que pensar, fazer uma lista. Não. Como que você vai trabalhar? Brincando. Então nós vamos planejar a brincadeira, o que a gente precisa para brincar, vamos organizar qual é o objetivo da brincadeira, né? E aí a gente está tentando trazer para a brincadeira, então, no autismo. Que é isso que a gente estava falando, que no autismo parece muitas vezes que a criança não está prestando atenção, mas ela está prestando atenção de uma forma diferente.
não é? E aí eu trago aqui também para vocês um artigo científico também. A questão da brincadeira é tão importante que tem um jornal internacional de play therapy, tá? Então tem esse International Journal of Play Therapy, tá? Esse jornal, ele traz a importância da brincadeira centrada na criança, tá? Para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. Então, por exemplo, esse artigo aqui, ele traz dados da Austrália, né? Mostrando que no autismo, quando você também começa com a brincadeira centrada na criança, que é muito que o Fred fala, eu aprendi muito com ele, né? E aprendo muito com ele, porque ele realmente ele coloca em prática tudo aquilo que a gente sonha, né? Porque o médico vai fazer ali a consulta, o retorno, mas a equipe, ele falou da Malu, né? Do Thiago, tantas pessoas aí que têm essa missão de transformar. E aí o Fred fala muito isso, né? Então, se partir do interesse da criança, como que você começa uma brincadeira? Observar o que a criança gosta. O brincar tem que ser o que é legal para o outro, não é o que é legal para mim. E é isso que o Fred falou. Se a pessoa busca o prazer próprio, se eu como pai e mãe procuro o meu prazer em primeiro lugar, na hora que eu brinco com a criança e ela não responde, eu desisto, mas não é isso. A gente tem que se colocar do outro lado. Tá? Então eu tenho que me colocar assim, como o meu filho, como essa criança está se sentindo com essa brincadeira, tá? E aí a gente mudando de lado, a gente vai sorrir com o sorriso dele, a gente vai se alegrar com a alegria dele, a gente vai sentir a emoção no coração que ele está sentindo ao a gente se interessar pela atividade dele. Que isso vai ser o máximo, e muitas vezes ele não vai demonstrar claramente, mas a gente tem que entender nos sinais sutis e na conexão, né, Fred? Exatamente. Quando nós falamos de brincadeira e autismo, todos nós já sabemos características que são gerais quando se brinca. A gente Fred, também repete, por favor, só a última frase, as características. Tá bom. A gente está dizendo aqui que todos nós já sabemos as características das crianças autistas quando brincam. Então, a gente está falando de um brincar que é não social, então ele não é com outras pessoas, a gente vê a criança brincando sozinha, a criança brinca com interesses atípicos, ou seja, ela não destina muitas vezes a função que o brinquedo ou objeto foi construído, mas ela brinca segundo o seu próprio interesse. Ela brinca de maneira empobrecida do ponto de vista de repertório de brincadeiras, ou seja, ela brinca com poucos brinquedos, de poucas maneiras, repetidamente. Tudo isso nós já sabemos. Mas o que eu gostaria de deixar aqui hoje destacado, e eu sou enfático em falar disso como uma novidade, as crianças autistas precisam, elas necessitam brincar com outras pessoas que brinquem com elas de forma autêntica mais vezes e com mais qualidade do que as outras crianças. Vou repetir. As crianças autistas precisam que brinquemos com elas, fazendo essas trocas sociais. O autista reclama que brinque com ele de verdade. O autista exige que se conecte para valer, que se desligue de tudo e se ligue no seu interesse. O interesse da criança autista quando brinca é a chave do seu coração e é por meio da brincadeira, no interesse da criança em cada momento, daquilo que lhe é mais preferido, e é necessário uma sutileza tão grande de nosso coração, de desligar de todas as coisas e ligar o coraçãozinho daquela criança que tem um interesse especial em cada momento. Então, essa exigência é o que eu tenho aprendido nos últimos anos. Eu não consigo conectar com a criança autista, as técnicas são importantes, os modelos baseados em análise do comportamento, as estratégias que utilizam práticas baseadas em evidência, tudo isso é muito importante. Mas eu estou dizendo da disposição interior que cada um traz no coração para gastar o seu tempo, a sua vida, se conectando, buscando amar aquela criança. Então, número 1, as crianças autistas precisam de pessoas que brinquem com elas
com elas de verdade para promover conexão. Não há uma maior forma de fazer uma conexão que não seja através do brincar com crianças pequenas. A Keila escreveu aí, a Daniele, né? Então, assim, várias pessoas escrevendo o quanto a brincadeira mudou a realidade dos filhos, não é? E, assim, é muito bonito, a gente fica muito feliz, porque a gente precisa de estudar para passar isso para os pais. E, às vezes, as pessoas acham que brincar, tem uma crença muito antiga, que criança brinca com criança, não é? Só que é interessante, o Fred fala muito assim, a expertise da criança é o brincar, e que seja você também o brinquedo dessa criança. Tá? Então você pode ser o meio da brincadeira, ou você pode ser o brinquedo dessa criança, ou você pode ser a forma de organizar a brincadeira, não é? Sempre muito divertido. E tem gente que não se acha tão legal, tão divertido. Eu atendi uma família essa semana, a mãe falou assim, eu não sou legal nem divertida. Aí eu perguntei pra ela como que são as atividades. Ela falou, não, eu coloco meu filho no pula-pula, aí eu pego a mangueira, começo a jogar água, eu entro junto, jogo água em mim, jogo água nele. Eu falei, gente, que é a coisa mais divertida do planeta, né? Você lá no pula-pula, jogando água em si mesmo, jogando água nele. Então, assim, se vocês puderem, assistam O Dia do Sim, que é o filme que está aí, né? Que tem uma visão muito da criança, sabe? Assim, do que a criança almeja, como que é para ela a brincadeira. Então, assim, quando você está entrando nesse mundo dela e mostrando um interesse real e genuíno pelo interesse dela, ela vai começar a prestar mais atenção em você. Ela vai ter mais intenção comunicativa para se comunicar com você. Ela vai te buscar mais vezes para brincar com ela. Porque a criança autista, muitas vezes, ela busca o pai ou a mãe para alcançar alguma coisa que ela não está conseguindo alcançar. Muitas vezes pega na mão e leva lá no lugar. Então ela está brincando muito tempo sozinha e às vezes ela chega perto do pai ou da mãe quando ela está precisando de algo, né? Então para ela basta ali aquela relação dela. E como o cérebro da criança autista ativa sempre uma mesma área, e ele tem uma hiperatividade naquela mesma área, e tem uma dificuldade, às vezes, para correlacionar com outras áreas do cérebro, quando ela está brincando de uma coisa, ela fica muito focada no brinquedo. Então, para ela conseguir fazer, por exemplo, uma parceria de jogo, de brincar com outra pessoa que está perto dela, é muito mais difícil. Então, se a gente precisa de repetir 10 vezes uma atividade para uma criança que não tem autismo, entender como que é o jogo com a gente, para a criança com autismo a gente tem que repetir 10 vezes 10, porque o cérebro dela funciona dessa forma, ele fica ali, né, girando naquela mesma área do cérebro, tá? Então a gente entendendo isso, a gente começa a ter um não julgamento do nosso próprio cérebro em relação à não reciprocidade, que a gente entende como não reciprocidade. E aí a gente passa a ser mais divertido, mais expressivo, mais alegre, né? Fazer mais gestos. Claro que não é para ficar gritando para irritar a criança em relação à questão sensorial, né, gente? Você vê! Não, porque às vezes as crianças elas nem dão conta desse tipo de estímulo. Mas a gente tem que ser mais envolvente, mais cativante na brincadeira. Existem vários métodos, como nós ouvimos falar por aí, que se elege algumas estratégias importantes, como observar o interesse da criança em cada momento, se posicionar na brincadeira de forma como se eu fosse uma outra criança brincando na mesma brincadeira com ela. Então a gente fala parceria de jogo, o brincar centrado na criança, contemplar quais são seus interesses, exagerar na comunicação. Sabemos que as crianças autistas, elas preferem estímulos não sociáveis do que os sociáveis, mas eu posso, se a criança está lá colorindo, eu colore, 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 e talvez isso seja oferecendo um cardápio para essas crianças. Quem é essa pessoa que, diante do meu interesse, que era aquele lápis que sai a tinta, aquela caneta que sai a tinta, a maneira com que essa pessoa colore que se tornou tão interessante. Então, eu posso me utilizar do não social para trazer essa criança para o social. Eu também posso muito fazer brincadeiras com interações diádicas, aquelas brincadeiras que somos tão acostumados a fazer, que é brincar de esconde-esconde, apareceu e desapareceu, estourou a boca, fez uma bagunça, jogou a criança, estourou bolinha de sabão, ou seja, brincadeiras entre pessoas, que certamente eu serei um brinquedo divertido para essa criança. Mas o que é mais importante que eu gostaria de trazer aqui hoje, não são as técnicas, não são as estratégias,
não são as evidências científicas que devemos nos debruçar sobre elas e refletir através das nossas práticas. Eu sou supervisor de uma equipe de 18 estagiários e o que eu vejo nesses estagiários, eu quero aqui fazer o meu agradecimento público a todos eles. No momento de pandemia, claro que com todo o protocolo em relação aos cuidados devidos para que não ocorressem contágios pela atividade de trabalho, e até hoje aqui na clínica nós não tivemos nenhum caso de Covid decorrente de atividades laborais. Todos os meus estagiários, num momento de isolamento social, se expondo a riscos, estão indo promover engajamento social com essas crianças. E isso é fruto de um coração que ama, de um coração sincero, não é de um coração apenas que estuda. E quando a gente vê os vídeos ali nas supervisões, a gente vê pessoas amando, pessoas jovens se dedicando, que poderiam estar fazendo 1 milhão de coisas. Eles estão ali se conectando com o coração de outras crianças, sendo crianças junto com outras crianças, brincando para valer, dando risada, mexendo na água, passando tinta no rosto, e essas crianças têm se voltado no momento de isolamento social, o coração para esses estagiários. Então, assim, a gente vê que a técnica, é claro que ela é importante, nós devemos estudar muito, as certificações internacionais, elas são importantes, mas o que tira o jovem de dentro de casa, no momento de uma pandemia, e todos os dias vai na casa de uma outra criança autista para brincar com ela, e que muitas vezes ela chora na terapia o tempo todo e não responde, é o amor verdadeiro, é o amor que não se cansa, é o coração de criança que quer brincar junto. Chora na terapia então, e responde na atividade com o estagiário, por exemplo. Isso, né? Então... isso, claro. Isso. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, ó, o meu sincero agradecimento a todos os nossos acompanhantes terapêuticos, a todos os nossos estagiários, a todos os profissionais que trabalham conosco, que promovem através das brincadeiras as melhores conexões com essas crianças. E é só a partir dessas conexões verdadeiras, balizadas pela lente da técnica, que conseguimos olhar o coração dessas crianças. E assim, né, Fred, algo que tocou meu coração aqui agora, é porque a gente realmente vive uma rotina muito pesada, né? Então, atendo muitas famílias, falam assim, eu tenho pouco tempo, eu chego em casa, igual eu falei, chego em casa cansada. Eu também sou médica, trabalho no hospital, sou professora da UFMG, eu sou presidente lá na Sociedade Brasileira de Pediatria, da Pediatria e Desenvolvimento. Nós temos uma clínica, né? E além disso, eu sou esposa, mãe, tenho 3 filhos. Então, só que quando eu chego em casa, o meu filho acha que eu estou chegando do Caribe, para começar, né? Então, a gente tem que assumir isso, sabe? Estou chegando em casa como se eu estivesse voltando, né, de um cruzeiro super descansada, feliz e alto astral. É uma mudança de pensamento que os pais precisam de ter. Hoje a gente acabou de finalizar um documento aqui sobre autoestima da Sociedade Brasileira de Pediatria, e a gente coloca muito essa questão dos pais. Então o pai, ele já amadureceu o seu cérebro, então ele pode tentar mudar o pensamento, porque na hora que ele muda o pensamento e começa a pensar em situações infelizes que ele viveu com o seu filho, brincando, ele vai se transformar, ele já vai mudar a expressão facial, a expressão corporal, a forma de falar. E algo interessante, a gente tem lá no Hospital das Clínicas crianças com doenças muito graves, né? E sempre que a gente vai cuidar das crianças, tem esse olhar assim, cadê o brinquedo da criança? A criança está internada fazendo quimioterapia, cadê a brincadeira? Porque a brincadeira, ela é curativa, ela transforma. E teve um dia que foi super, eu sempre brinco com os meninos, né? Então, assim, teve um dia que foi super interessante, que a menininha, eu falei, ela gostava muito, era de esmalte, que aí você vai partir do interesse. Então, a menininha gostava muito de esmalte, pequenininha, né, fazendo quimioterapia. E aí, eu falei assim, aqui, eu vou querer que você faça a minha unha, você faz pra mim, que eu tô precisando tanto de fazer a unha. E ela tinha comprado o esmalte dessa cor aqui, que vocês estão vendo que é a cor que eu mais amo, né, e coincidentemente, eu nem tinha planejado falar isso, veio no meu coração agora. E aí, gente, eu sentei para ela pintar as minhas unhas. E aquele momento foi um momento de brincadeira. Ela pintou todo borrado, tem lá até no meu Instagram, eu coloquei a foto da unha, porque a gente não pode expor o paciente, né? Mas aquilo foi maravilhoso para mim. Foi um momento de conexão com ela, um momento feliz. A gente cantou música, a gente pintou, a gente riu, a gente sorriu juntas, né? Então, assim, o quanto que isso transforma, tá? Então, em situações onde a gente está falando de autismo, que a gente quer desenvolver o cérebro, mas, antes de tudo, a gente quer felicidade, a gente quer que a vida
de criança seja mantida e que não seja só terapia, terapia, terapia. A gente não quer causar um estresse tóxico, tá? A gente quer conectar pais com os filhos. Então, e as técnicas que a gente fala hoje, que são validadas internacionalmente, que a gente está falando assim, método David, ABA, Play Therapy, método... Então, tem várias metodologias aí, dentre outras, baseadas em análise de comportamento. Elas todas, se a gente coloca a brincadeira prazerosa, você vai ter uma resposta infinitamente melhor. E o prazer, muitas vezes, é assim, vou dar uma recompensa para a criança, uma comidinha. Gente, a recompensa, muitas vezes, é essa conexão. É esse brincar espontâneo, é você realmente demonstrar interesse pela criança, tá? Então, a técnica, a brincadeira deve seguir uma técnica, sim, não é claro? Então, tem o brincar livre, tem o brincar como técnica. Mas mesmo brincar como técnica, e o Fred é expert nisso, mesmo brincar como técnica, a gente precisa dessa espontaneidade, dessa capacidade de conexão e de interação, né, Fred? De fazer um momento feliz, porque aí o cérebro é inundado por hormônios do prazer e ele vai formar conexões, não é isso, Fred? Exatamente. Todos os aspectos técnicos dos modelos que nós utilizamos, né, vale destacar o modelo de intervenção precoce para crianças autistas, baseado no modelo de Denver, quanto que ele foi apontado como uma das maiores descobertas pelo New York Times há um tempo atrás. Então, assim, de fato, é uma grande descoberta compreender que quando eu sigo o interesse de uma criança e não eu trago a priori aquilo que são os meus objetivos de terapia, as minhas estratégias de ensino, os meus modelos de aprendizagem, mas se eu conecto a criança, eu possibilito, como criança, junto com outra criança, balizado mais uma vez pela técnica, eu possibilito maiores aprendizagens, um aprendizado prazeroso, uma ativação do sistema límbico que possibilitará ativações relacionadas à memória, à motivação e emoção, que possibilitarão mais retenção de conteúdos relacionados ao aprendizado de qualquer habilidade que seja ela psicomotora, de comunicação, de expressão, cognitivas. Ô Fred, a brincadeira pode estar dentro do dia a dia das famílias, não é assim? Que às vezes vou falar sobre isso. É importante falar sobre isso, porque às vezes as pessoas, né, têm dificuldade em entender isso, né? Tá, mas deixa eu só terminar de falar o que eu estava dizendo. Quando a gente está falando de brincar, vou voltar ao que a doutora Liubiana está falando, mas eu quero finalizar o raciocínio dizendo que todas essas técnicas, quando nós estamos direcionados às crianças, elas são importantíssimas. Eu preciso classificar objetivos, compreender o que vem depois, mas eu preciso ter claramente em meu coração e na minha consciência, especialmente com crianças autistas, que eu preciso primeiro me conectar para depois ensinar. Eu preciso tornar essas crianças, primeiro, um bom aprendiz social, para que depois eu ensine para essa criança. Eu preciso aumentar a motivação, a diversão, o engajamento. Mas mais do que isso, quando eu me proponho a fazer isso de maneira autêntica, genuína, a doutora Liubiana falou da importância de um reforço genuíno. Existem artigos que discutem sobre isso, que é quando eu verdadeiramente, eu estou a brincar com a criança de maneira conectada, verdadeira, divertida, inteira, plena, que é diferente de eu estou aqui tecnicamente. Muito bem, opa, que legal. Estou falando de algo que é genuíno. Mais do que reforçar e desenvolver habilidades nas crianças, essa postura diante das crianças autistas, elas têm o poder de nos transformar. São elas que nos transformam, porque elas exigem que sejamos inteiros, que sejamos verdadeiros, que possamos amá-las de verdade. Hoje a gente vive num mundo desconectado, no mundo de aparência, no mundo de caricaturas, pais distantes dos filhos, maridos distantes das mulheres e vice-versa. E as crianças autistas exigem de nós um dom de se conectar de verdade. E se não for assim, para elas não vale. E modelam lá dentro
lá no coração, lá no nosso espírito, essa coisa de amar de verdade, de brincar de verdade, de enxergar de verdade quem está à sua frente. É essa experiência que eu tenho aqui no consultório. A gente vê famílias aí nesse momento de pandemia, e aí eu chego aonde a Lilbiana estava nos dizendo, que estavam sem terapeutas, que eu não tinha ali as minhas 2, 3 horas de atividades de estimulação precoce, não tinha a escola, e as famílias fizeram da casa um grande playground, um lugar de brincadeiras. Então o banheiro é lugar de brincar e jogar água um no outro. A hora da comida é a hora de fazer o aviãozinho, e tô com fome. Na hora de escovar os dentes é bagunça de um lado para o outro, e a criança passa a te observar um pouco mais, passa a aprender através de imitação espontânea, com seus comportamentos sendo modelados. Então é maravilhoso. Eu também quero agradecer a todas as famílias. Eu acho engraçado que as famílias falam assim pra gente: nossa, Fred, seu trabalho foi muito bom, nosso filho ficou ótimo. Mas o quanto que o trabalho é todo dos pais. Claro que a gente tem alguma coisa em relação a querer ajudar de verdade, o conhecimento científico associado, mas todos os ingredientes de amor verdadeiro. É maravilhoso quando a gente consegue, aqui dentro do consultório, tirar o pai de dentro para fora, tirar o melhor da mãe de dentro para fora e dar para aquelas crianças. Volto a dizer, as crianças autistas têm o poder de nos colocar num caminho de desenvolvimento pessoal. Elas despertam em nós a autenticidade, o desejo social de se conectar a alguém, e eu acho isso maravilhoso. Legal, Regiane até colocou essa abordagem do Fred, foi fundamental e diferencial na evolução do meu filho. Gratidão, né? E um tanto de gente colocando tantas coisas lindas, a gente fica muito feliz. Então, assim, algumas mensagens. Se você tem 1 hora por semana com o terapeuta, seja fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, faça um treinamento de paz para que você consiga brincar todos os dias com o seu filho, tá? Então, assim, não existe mais, baseado na neurociência, terapia com o terapeuta lá de porta fechada todo o tempo. É claro que em alguns momentos pode ser que ele queira ficar com a criança sozinho, mas ele precisa de treinar e capacitar pais. E quando a gente fala de intensidade, a gente está falando não é intensidade só com o especialista, é intensidade no dia a dia, repetição. Porque a sinapse, ela vai deflagrar a sua conexão quanto mais repetidas vezes você treinar uma função. Então, se o pai e a mãe aprendem, vai fazendo em casa, vai fazendo em casa, vai fazendo em casa, eu estou no carro com meu filho, em vez de colocar no tablet o tempo inteiro, brinque no carro, estou no ônibus com meu filho, em vez de ficar lá calado olhando, brinque com seu filho, né? Então, assim, na hora que dá o banho, igual o Fred falou, então, assim, se você tem 1 hora de terapia, faça isso. Se você quer estudar, ao invés de estudar o que está saindo sobre autismo, procure um profissional que vai estudar baseado em evidências científicas, que a evidência científica não é o que está publicado, tá? Então, não é o que está publicado, é verdade, né? A gente está vendo aí hoje, tanto de gente publica um estudo, publica outro e depois cai por terra. Então, procure alguém que vai trazer realmente uma evidência científica mais robusta. Hoje eu sou revisora de mais de 3 revistas internacionais, então eu avalio se o artigo será publicado ou não, né? E aí a gente sabe criteriosamente o que procede, o que não procede. Eu falo muito assim com os pais, essa parte é minha, eu amo fazer isso, né? E eu tenho hoje uma formação para isso. Agora, os pais devem procurar entender como brincar, como se cuidar, tá? Como se conectar com o filho. Então, isso é muito legal, isso vai transformar, né? Então, assim, a gente focar que os pais devem buscar mais felicidade no dia a dia, valorizar as coisas simples, eleger os filhos como prioridade, tá? Então, assim, não é assim, o tempo que sobra é do meu filho, não, meu filho é prioridade. Meu filho deve ser prioridade de conexão, tá? De presença, de qualidade, viu? Então, a brincadeira inserida no dia a dia, a brincadeira participativa com os familiares, com os irmãozinhos, envolvendo as outras pessoas, partindo também desse interesse com a criança, repetidas vezes, não só aquela coisa robotizada, também sendo espontânea, porque muitos pais ficam ali procurando, isso é sinal de autismo, mas, gente, um tanto de coisa de criança como qualquer outra criança, tá? Então vamos simplificar a vida, vamos curtir mais os momentos, vamos valorizar esses momentos de brincadeira, que eles são importantíssimos, e não só para as crianças, assim como o Fred falou, pra gente como ser humano. Né? Eu falo muito assim, Papai do Céu manda o filho pra gente tentar se aperfeiçoar como ser humano. Né? E isso é muito bonito.
tá? Então, assim, a gente trazer essa mensagem aqui hoje da brincadeira, esses dias entrou um menininho aqui, foi incrível, que ele falou assim, olha, toda vez que a criança entra no meu consultório, ao invés de eu sentar e conversar com os pais, primeiro eu sento e brinco com a criança, e eu me emociono de falar isso, sabe por quê? Eu preciso, meu paciente é a criança, não é o pai e a mãe. Então, eu até falo isso com meus residentes. Eu sento, então aqui tem um escorregador, tem um emborrachado, tem um tanto de brinquedo, a gente senta e brinca. E aí, depois eu vou falar com os pais, porque muitas crianças modificam o seu comportamento depois que os pais falam. E às vezes o pai acha que a criança não está prestando atenção e ela está prestando atenção. E a maioria das famílias subestima a capacidade de seus filhos, tá? Em primeiro lugar. Aí a criança entrou aqui, Fred, e falou assim, você não vai sentar ali com meus pais para falar, não? Aí eu falei assim, não. Aí ele falou assim, você vai ficar aqui? Eu falei, porque eu gosto de brincar. Ah, eu adoro brincar, eu adoro criança, né? Então minha vida é brincar com as crianças. Ele falou assim, mas geralmente você senta lá, você senta o primeiro para falar. Então ele estava assim, da experiência dele anterior, né? E aí ele falou, você gosta de brincar? Você gosta de brinquedo? Gente, esse menino... Aí os pais começaram a falar, né, que a criança tinha um comportamento assim, o menino ficou um lorde o tempo inteiro na consulta, né? Brincou, participou e assim, foi super receptivo a tudo que a gente propôs, sendo que tem um comportamento relatado pelos pais ser um pouco mais opositor. Outras famílias chegam aqui e falam assim, doutora Liubiana, você vai falar que a gente está mentindo, porque a criança chega aqui e vira outra criança. Né? A gente está falando que o menino faz isso, faz aquilo, que ele está desobediente, que ele está impossível, que não participa de nada, chega aqui, eu não entendo, né? Então, assim, por quê? Por quê? Né? Claro que eu tenho o dom de conectar com a criança, Deus me deu esse dom, eu amo isso, eu amo o que eu faço, né? Então, se você me der um outro serviço aí, não vou ter tanta espontaneidade, né? Mas queria trazer isso, sabe? Assim, que a gente também se conecte com a criança, a gente, nós profissionais. Isso, eu também quero deixar aqui o meu testemunho, assim como a doutora Liubiana. Eu tive a oportunidade, quando nós começamos a trabalhar juntos... Peraí, Fred, só falar, tem uma mãe... Peraí, tem uma mãe que escreveu assim, você pede para os pais ficarem quietos, kkk, e é isso mesmo, pai e mãe que não cresceu, fala assim, senta ali, fica quietinho, não fala. Isso. Pais quietos, depois crianças pode falar, brinquem. Né, Fred? Depois fala, mas primeiro... Brincadeiras à parte. Eu me admirei bastante, o que a doutora Liubiana está dizendo é verdade, porque foi a primeira vez que eu vi um médico sentando no chão brincando. Não estou fazendo uma crítica aos que não brincam, ao contrário disso, eu estou fazendo um convite para que experimentem essa experiência, para que vocês possam ver os seus pequenos que vocês acompanham um pouco mais de perto e com mais autenticidade, sabedoria. Não só médicos, eu queria dizer, todos os profissionais, né? É o que eu vou querer... Posso falar? Pode. Eu queria fazer um convite, falando aqui de um relato de experiência. Eu sou supervisor já há algum tempo de algumas crianças que nós acompanhamos. Nos últimos 2 anos, eu acompanhei cerca de 150 crianças, acho que até mais do que isso. E todas as crianças, eu tenho a dádiva, o prazer de estar com elas todos os dias no chão brincando. Existem vários supervisores, existem vários profissionais que muitas e muitas vezes começam a orientar as famílias, dar instruções, participam de congressos, mas perdem uma joia muito importante, que é estar lado a lado de uma criança. Eu não estou dizendo isso somente em relação à expertise profissional de cada um de vocês. É muito importante ler os livros, os artigos, as revisões sistemáticas. É muito importante participar de congressos, estarmos atentos ao que a referência de cada um de nossas áreas postula, fala, traz de novidade. Mas as crianças são os nossos melhores mestres. Elas nos ensinam coisas maravilhosas, sabe? Essa capacidade de se conectar ao coração. Eu falo isso com muito orgulho. Todas as crianças que eu vejo vídeos, todas as crianças, filhas de famílias que eu oriento através de coaching parental, todas elas eu brinco. E isso, para mim, junto com estar com a minha família, com a minha esposa e com meus filhos, é a melhor parte do dia. Então, eu convido todos vocês, nunca deixem de semanalmente estar ao lado das crianças,
brinquem com elas. São tantos relatos maravilhosos que, às vezes, o terapeuta brincando no seu consultório vale mais do que infinitas instruções. Quantos foram os pais que eu estava aqui brincando e eu olhei do lado, estava o pai chorando em lágrimas, falando assim, olha, meu filho nunca interagiu dessa forma com ninguém. A primeira palavra que a criança faz, o primeiro gesto, a primeira imitação espontânea. Hoje mesmo teve uma criança aqui no consultório que colocou uma bolinha no cesto pela primeira vez, uma criança com uma dificuldade motora importante. E esse exemplo de alguém que brinca de verdade, esse exemplo de quem se conecta de verdade através da brincadeira, é algo muito poderoso que pode motivar os pais mais do que 1000 palavras. E o Fred... Eu queria deixar aqui esse testemunho, eu acho que é legal você falar isso, porque assim, o Fred realmente ele tem o dom de fazer o tratamento individualizado. O tratamento de autismo não é o mesmo pacote para todo mundo, tá? Então essa coisa assim de encaixotar, de colocar todo mundo, né, como ali, né, você vai entrando na fila, não é isso, tá? Então a gente precisa entender quem é esse ser humano que está aqui à nossa frente. Quem é? O Fred, ele tem como ele é uma pessoa muito humana, pela experiência de vida dele, pela formação de vida dele, né? Então, se falar que o Fred foi franciscano muitos anos na vida dele, então essa capacidade de entender o outro ser humano dentro da perspectiva dele. Então, quem é essa criança que é um ser humano, tá? E o tratamento, então, ser individualizado, não é? Então, não é um tratamento que vai ser igual para todo mundo. Para individualizar, você tem que conhecer. Você tem que saber quem é essa criança, quais são as dificuldades, quais são as virtudes e as potencialidades. E não focar só, igual a gente fala muito, não focar só no que ela não sabe. Focar principalmente também no que ela tem de potencial. Tá? Então, focar no que ela tem de potencialidades. Eu quero dar um testemunho aqui, bem breve. Quando eu fui franciscano, a gente teve a oportunidade de estar com moradores de rua, né, de dormir com eles na rua, de, né, trazê-los para dentro da casa e dar ali os cuidados gerais relacionados à saúde. Mas o mais interessante é a gente descobrir que atrás daquele morador de rua, que ali, né, existe uma pessoa. É claro, Fred, que existe. Mas a gente trata como se não fosse. Quantas vezes que a gente passa pela rua e vê ali como se fosse um amontoado de cobertores. E ali tem gente como a gente. Talvez a metáfora que eu queira utilizar seja um pouco forte, mas é a que me vem à cabeça no momento. Muitas vezes a gente olha para uma criança autista e vê só o que falta. Vê só o autismo, vê só o que tem de... Vê só o que tem de inabilidade. É claro que isso é cruel, é doloroso, tanto para o pai. Às vezes a gente vê terapeutas que chegam diante dos pais na primeira consulta e falam assim, olha, o seu filho não é bom nisso, em compreensão, nisso, em expressão, isso aqui, o motor vai precisar melhorar, ele não fala, e ninguém para dizer assim, olha, ele gosta de carrinho, olha, ele tem um sorriso no rosto e tem brilho no olhar, talvez seja alguém que o ame dentro de casa. Então, assim, é necessário, claro, que fazer avaliações psicométricas para que a gente possa fazer, através de uma avaliação formal, uma estimulação traçada em objetivos, mas é também preciso, além de olhar para o cérebro, olhar para o espírito e para o coração de cada uma dessas crianças. E o mais lindo disso tudo é que o brincar que me possibilita esse olhar. Então, assim, tem uma oração de São Francisco, a ele, alguns vão dizer, que o Francisco lá, né, que todos conhecem, de Assis, disse assim, quando tiver difícil, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. É isso que eu queria trazer hoje para os terapeutas, para os pais de crianças autistas. Quando tiver difícil, brinque mais. Brinque mais, é aí que está a chave. Mas está difícil. Quando tiver difícil de se conectar, conecte ainda mais. Se incline ainda mais. Não é rever em você qual estratégia que está errada. Veja em você o seu coração. O que dentro pode fazer com que você possa se conectar de uma maneira mais forte, mais amorosa, mais genuína, mais autêntica com essas crianças. O caminho de conexão, aqui eu termino,
A metáfora que eu utilizo, entre um autista e um pai, entre um autista e um terapeuta, eu sou do interior do norte de Minas, a gente gostava muito de ir pescar, ia pescar no mato com a família, e às vezes quando a gente passava pela trilha, a trilha ali estava bem fechadinha, sem marcas de pés, né, com aquele tanto de mato fechando a trilha. Se a gente vai muitas vezes, a trilha vai abrindo e o acesso fica facilitado. Essa trilha nas crianças autistas que possibilita essa conexão é o brincar verdadeiro, é o brincar genuíno. Então, papai, mamãe, terapeuta, mesmo que a trilha se permaneça fechada por algum instante, continue a brincar, continue a brincar, continue a brincar, mesmo que não volte, mesmo que você não saiba o que tem do outro lado. Lá está o seu filho te esperando, o coração, as potencialidades, sabe? A gente não quer de maneira nenhuma moldar uma criança de modo de dessubjetivá-la, de adestrá-la. Não é isso que a análise do comportamento pretende. A gente, né, eu vi um vídeo, acho que foi anteontem, da Maíra Gaiato, dizendo assim, aba com amor. Uai, mas não tem como ser diferente. As crianças autistas exigem isso de nós. Uma técnica excelente, mas com um coração verdadeiro. E ela está certa, Yolanda Forghieri, então, psicóloga. Ela está certa. Certíssima. Amor, né? Certíssima. Achei interessantíssimo assim, o vídeo. Yolanda Forghieri vai dizer, né, eu preciso de um profissional que seja tão humano, capaz de se conectar ao meu filho, mas tão profissional que tem uma técnica excelente, capaz de balizar da técnica ao amor, ele faça o que é excelente nessas crianças. Portanto, procurem brincar quando estiver mais difícil. Né? A gente fala muito, procurem, né, Fred? Nosso lema, né? Assim, nosso lema de vida é: se tá difícil é porque você tá amando pouco. Então, ame mais. E é interessante. Né? E a criança, então, e é interessante. Só isso aqui. E a criança, então, se tá difícil é porque você tá amando pouco. Ame mais. E a criança, como que ela entende que ela está sendo amada? Quando você brinca e quando você demonstra afeto. Não é? Então, ela tem que perceber que ela realmente é amada. Existem duas coisas que eu quero falar aqui para terminar. Se você está longe, se você não tem acesso a uma clínica, a uma equipe interdisciplinar, que trabalha de maneira qualificada, o diamante está dentro do coração de vocês. Se desconectem de tudo e conectem ao filho, brincando. Brinca com ele, observa cuidadosamente, vê cada ato. Quando você se aproximar, procura ver qual a reação. Se aproxime devagar, não vá de uma vez. Aproxime aos poucos. O coração humano, ele tem essa exigência de ser conquistado aos poucos. A criança autista, ela consegue essa conexão quando gradualmente vamos percebendo o que para ela encanta, o que para ela é aversivo. E é bom que seja assim, porque exige de nós um tatear com cuidado, uma sensibilidade verdadeira. Para mim isso é muito importante. E é tão interessante, esses dias eu li um artigo, até os animais brincam quando crianças, quando pequenos, quando novinhos, com trocas sociais. Vocês já viram os cachorrinhos, um briga com o outro, um pula em cima do outro, o cavalinho que um brinca com o outro? E quando brincam, eles estão desenvolvendo habilidades sociais para a sua sobrevivência. Habilidades de rapidez, habilidades de caça, habilidades de se proteger. Precisamos dar às crianças autistas, dessa mesma diversão e brincadeira, trocas sociais. Termino dizendo, as crianças autistas, nós já sabemos que elas brincam isoladamente, mas eu quero trazer essa novidade. Elas necessitam, elas exigem de nós mais brincadeiras sociais, que conectemos de maneira verdadeira ao coraçãozinho delas. Existem modelos que fazem isso, mas mais importante é o coração que se inclina e que vai lá para servir, dar o amor, dar o carinho, não importa o que venha de volta. Continue amando, vai batendo o machadinho, vai abrindo na trilha, que o amor tem o poder de modificar tudo.
esse brincar através de um amor verdadeiro que não se cansa, que serve, esse diamante que cada um traz de nós no coração, tem o poder de fazer milagres na vida do seu filho. Especialista é importante, mas o amor que trazemos no coração, através de brincadeiras, pode fazer milagre na vida dos seus filhos, no cérebro de cada um deles. Então nós vamos ter que finalizar, senão o Instagram vai cair aqui, né, com a gente. Nós vamos finalizar. A gente termina então aqui com essa mensagem de brincar, o quanto que o brincar é importante. O brincar é científico, tá? É comprovado cientificamente o poder da brincadeira no cérebro da criança, no seu desenvolvimento e na aprendizagem a curto, médio e longo prazo e no resultado do ser humano que ela vai se tornar lá na frente, tá? Então, brincar com o pai, brincar com a mãe, brincar com o coleguinha, brincar com o priminho, brincar com o cachorrinho, brincar sozinho também, tá? Então, isso tudo é importante, tá? A gente queria falar aqui sobre o nosso dia solidário. Então, nós vamos ter o dia de acolhimento e triagem, vai ser um dia solidário para famílias mais carentes. Quem tiver interesse, mande aí no direct dia solidário, que a gente vai entrar em contato para pedir os dados, tá? Que nós estamos fazendo o cadastro. É claro que a gente vai conseguir contemplar um número limitado aí de famílias, porque nossa equipe que vai atender e eu e o Dr. Frederico vamos supervisionar a equipe, tá? A gente tem essas lives estão ficando no nosso canal do YouTube, tá bom? Então convide outras pessoas, sigam o nosso canal, né? Então assim, nosso objetivo, porque nesse momento, inclusive, que a gente está vivendo de vida, está difícil, e aí a nossa iniciativa foi de fazer o bem, foi de amar mais, divulgar mais conhecimentos em prol das crianças, porque isso realmente transforma a nossa vida. Então a gente está vivendo em um momento ímpar, delicado, a gente já falou aí de muitas perdas, né, pessoais mesmo, e a gente está transformando esse estresse pós-traumático em crescimento pós-traumático, em amar o próximo. Tá difícil? Vamos amar mais, vamos cuidar mais, né? É isso que a gente está tentando fazer. E a gente trazer também aqui a brincadeira, falar do B, né, onde a gente vai estar trazendo aí também vídeo dele, tá? A gente vai postar desenhos dele, que é uma criança que demonstra a arte dele brincando, tá? Então, dê oportunidade para a criança demonstrar qual é o dom dela, viu? Tem as linguagens do amor, cada um tem a sua linguagem, e entender que a linguagem da criança é através da brincadeira com afeto, isso transforma e abre o coração. Então, obrigado por tantas mensagens lindas que nós recebemos hoje, fiquei muito feliz, né? Isso nos move, isso mostra que a gente realmente está nessa direção aí, né, dessa nossa missão que a gente tem. Vem com a gente, vem brincar, bora brincar. E o nome da nossa clínica é Bora Brincar, né? Que é o que a gente realmente acredita, né, Fred? Obrigada, viu? Vamos terminar aqui, hein? Isso. Queria dar um abraço para todo mundo, falar que hoje eu disse um pouquinho mais do coração do que ciência, mas são as duas asas que nos elevam. Isso. Acho que isso é bem importante, sabe? E assim, bora brincar. Bora brincar. Vem aqui conhecer a gente, vem brincar com a gente. Tá bom? Beijo. Um abraço, um beijo hoje no coração de todos. Hoje é 1º de abril, hein? É dia de brincar. Tchau, gente. Um beijo. Tchau. Obrigada.